na TV. E hoje a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, lembrou desse início da propaganda. Vamos ver o que ela falou. Lembrando aos cidadãs, às cidadãs brasileiras, a todos, que a partir de amanhã tem início o horário eleitoral gratuito, pelo qual se dá ciência, cada vez mais informando-se, como é próprio de um processo eleitoral democrático, as propostas dos candidatos, enfim, mais um espaço de exercício democrático de informação que é livre, ressalvas feitas exclusivamente aquelas que não podem ser dadas, mas a propaganda eleitoral e o horário eleitoral gratuito é próprio do processo. Estamos a 37 dias do primeiro turno das eleições e apenas a lembrança desta data. Lembrança importante, é uma nova fase e, por incrível que pareça, já é uma fase de reta final para a eleição, faltam poucos dias, pouco mais de um mês para a eleição, e aí eu quero ouvir do nosso timaço sobre a expectativa, o impacto da propaganda eleitoral no rádio e na TV que a gente pode esperar nesta eleição. Levando em conta lugares onde a eleição segue bem polarizada ou com uma tripla disputa. Em São Paulo, por exemplo, o que esperar do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, Alessio? Olha, Ananias, a gente pode esperar uma mudança, pelo menos eu vejo hoje uma mudança, principalmente nesses estados onde há uma polarização entre, às vezes, até 4 candidatos. A gente ontem estava debatendo aqui estados como, por exemplo, a própria maior cidade da América Latina, né? São Paulo. Está nessa situação de ali muitos candidatos embolados, pelo menos 4, com possibilidades reais de chegarem pelo menos ao segundo turno. Então eu acho que a propaganda agora de rádio e TV vai chegar nos lugares mais remotos, porque ainda hoje, acredito quem quiser, há pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não se informam pela internet ou pelas redes sociais. Então a rádio, principalmente a rádio, mas a TV também, ela chega em lugares onde a internet e as redes sociais não alcançam. Então eu acho que essa propaganda é muito importante para levar para a casa do cidadão, de todos os cidadãos, as propostas, as ideias. E há uma diferença também quando a gente fala sobre a possibilidade de chegar ou não na casa do eleitor, porque a gente sabe que existem partidos que não vão ter esse tempo, tem partido lutando para ter e tem partidos que têm muito tempo. Ou seja, o eleitor vai receber da mesma forma a informação de todos os candidatos, vai ser de fato democrático. Eu acho que esse é um debate para ser mais aprofundado, inclusive pelos próprios parlamentares, mas que vai mudar e muito, pelo menos na minha avaliação, em alguns estados, isso deve acontecer, né? A gente teve horário eleitoral gratuito, que era uma eternidade. Hoje são 10 minutos a propaganda eleitoral. E o que tem mais impacto ainda são as inserções no meio da programação, que são os vídeos curtos que a gente, na era da internet, está acostumado a ver. É um modelo antigo em uma nova fase, em um novo momento. Ainda é possível projetar um impacto de mudança de rumo na eleição com o horário eleitoral, Marta Santos? Olha, Ananias, eu acredito que sim. Inclusive, eu acho que os candidatos ali, os nomes que não estão incluídos dentro dessa modalidade, digamos assim, da propaganda eleitoral, podem ser, sim, prejudicados. E eu acho que é essa a observação que eu tenho a fazer, usando o caso do candidato Pablo Marçal, lá em São Paulo. Ele não tem horário de TV nem de rádio, ele vai ali ficar, na minha visão, prejudicado por conta disso, mas ele tinha, né, na verdade, a rede social dele, que nem isso mas tem um perfil novo, Ele aposta na viralização dos vídeos, tendo maior impacto do que a propaganda no rádio e na TV. Isso, e ele até lançou uma nova modalidade, digamos assim, de fazer uma live na rede social, no mesmo horário em que forem os candidatos, os adversários dele, estiverem falando ali na TV e no rádio, no mesmo horário da propaganda eleitoral gratuita, fazer a dele, só que por meio de outra plataforma. Então, assim, apesar de o exemplo dele, o candidato, não agir corretamente na maioria das vezes, na minha visão, ele inovou, digamos assim, nessa forma de comunicar. E aí eu acho que é isso que tem que fazer os outros candidatos. A gente sabe que eles podem sim ser prejudicados por não estarem inseridos
nesses horários de propaganda, mas eles também têm essa oportunidade de inovar, assim como o Marçal fez lá em São Paulo. Então, vai ali também da criatividade, da inovação do próprio candidato e da equipe de comunicação dele. As redes sociais são full time, então tá para todos. Inclusive para o Marçal, está tendo que reconstruir de uma forma dentro da legislação. E teve o maior crescimento registrado até hoje na história. Agora, a Tabata diz que vai revelar como foi esse crescimento. Vamos aguardar. Vai ser um debate. A Kátia, ela é do meu tempo, nós somos analógicos, Kátia. Mas você é a pessoa que eu conheço que mais entende do digital. Diz para mim aí, esse duelo, não sei nem se é um duelo, mas esses dois modos de fazer campanha, como é que eles podem interagir nessa reta final, influenciar na eleição? Olha, Ananias, ainda há pouco eu estava falando do Twitter e de como a gente que não é nativo digital, eu e você, nossa geração não é nativa digital. A gente alcançou a internet de escada. Pelo menos eu alcancei, não tenho vergonha de dizer. Não, eu também, 1995. O Alanis já entregou, né? Eu e a Kátia. Então, pois e ainda existe uma parcela da população... Você conhece pessoas que não têm redes sociais? Não. Pois eu conheço muitas. Eu conheço também. Eu conheço. Então, ainda existe sim essa parcela do eleitorado que não tem e que a oportunidade de nomes que não são conhecidos ou que não foram vistos e que é aquele momento, você lembrou bem, a propaganda eleitoral ela começa nesse período aqui, não é à toa. Existe ainda uma parcela de eleitores indecisos, de eleitores que nem sabem quem está concorrendo. Exatamente por esse ponto, por não terem contas em redes sociais, por não serem aquelas pessoas que acompanham full time, apesar do brasileiro ser um povo que passa muitas horas nas redes sociais, mas que acompanha noticiários, portais de notícia e que vai ter ali o primeiro contato, e isso não é só em São Paulo, é no país inteiro, vai ter ali o primeiro contato com os candidatos das suas cidades através do rádio e da televisão. É decisivo como como era nas eleições de 2002, 2003, 2004, não é decisivo. Né? Acho que essa ruptura aí foi com o Bolsonaro em 2018. Com Bolsonaro, né? Mas há cenários e cenários. Em alguns cenários é extremamente importante. E em se tratando de eleições municipais, né? Agora, exatamente. Quando eu falei que não conhecia, eu considerei o WhatsApp rede social também. Sim. Eu não conheço quem não tem WhatsApp. Conheço pessoas que não têm. Mas existe, de fato existe. Sim. De fato, ainda não está 100%. Mas, repito, eu acredito na fusão, na